tua palavra é luz no meu caminho. Meus irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste sábado. A igreja sempre nos convida aos sábados recordarmos em nossa espiritualidade Maria, a serva por excelência, aquela que melhor serviu a Deus. Por isso comece esse dia voltando sua atenção para dentro de você mesmo, ressignificando em ti a presença de Deus, sentindo este Deus nas tuas entranhas, no seu corpo, valorizando a sua respiração. Por isso inspire e sinta este ar que movimenta em ti. Sinta neste movimento sagrado a presença de Deus. Maria se encantou com esta experiência. Por isso, quando o anjo vem a visitar, a chama de cheia de graça. Maria está cheia de graça porque se tornou esta graça, porque se fez esta graça de Deus, porque estava atenta ao movimento que acontecia dentro dela. Não só atenta, como acolhendo todo este movimento. Por isso, respire consciente e viva na presença de Deus. Meditemos o texto que hoje a igreja nos oferece, que é o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22, que diz: Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, hoje nós não estamos lendo Lucas, estamos meditando o Evangelho de Mateus, porque hoje a igreja faz a memória, a festa de Santo André, apóstolo. E aí, portanto, nós visitamos esse texto belíssimo de Mateus. O que se destaca nesse texto e nos chama muito a atenção é a iniciativa de Jesus. A iniciativa é dele. A iniciativa primeira é ele que vê e vai ao encontro. A iniciativa de Jesus segue dois movimentos. O movimento daqueles que são chamados. Diz o texto que Jesus, passando à beira do mar da Galileia, viu ali os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Estavam consertando as redes. Aqui se percebe que aqueles que Jesus escolhe não são pessoas da alta sociedade, muito menos aqueles que diziam-se conhecedores da lei, da palavra, da Torá. São homens simples, e aqui o texto destaca que eram pescadores. Jesus vê, depois vai ao encontro e chama: Segue-me. E aí, o movimento que sucede a este são dois.
o movimento dos discípulos. Diz que, o primeiro, imediatamente, ou seja, não tiveram dúvida, deixaram tudo e seguiram Jesus. Segui-lo é o segundo movimento desse discípulo. O primeiro movimento é o de Jesus, ele ver. Ao ver, Jesus tem clareza, certeza que é este o escolhido dele. Por isso ele vai ao encontro e diz: segue-me. A reação daquele que escuta o chamado é deixar logo, imediatamente o que estava fazendo, para assumir outro papel, outro compromisso, seguir Jesus. Deixa a arte da pesca de peixes e passa agora à arte da pesca de homens. E é isto que Jesus quer nos chamar a atenção. Precisamos deixar aquilo que fazemos, às vezes até como escravos, para ir ao encontro de Deus e fazer a vontade dele. O que Deus quer de você? O que Deus está te chamando a fazer neste dia? E aí, amados irmãos e irmãs, a mesma iniciativa Jesus tem para a segunda dupla. Ele vê, estava ali consertando as redes com seu pai. Jesus chama e depois a iniciativa deles é a mesma. Imediatamente deixa tudo. E a segunda reação é segui-lo. Eles não têm dúvida. O chamado de Jesus é impactante. O chamado de Jesus não permite que pensemos, que fiquemos matutando: será se vai dar certo? Será se eu vou? Não. O chamado de Jesus requer uma reação imediata. Por isso o texto diz que imediatamente eles foram e seguiram a Jesus. Eis o convite que nos faz Deus. Nesse dia que ele vê aquele que ele quer chamar, vai ao encontro desta pessoa e diz: segue-me. A atitude daquele que escuta o chamado é: deixa tudo imediatamente. Segue os passos do Mestre, pois não tem dúvida o que Deus quer deles. Amados e amadas, eis o caminho que somos chamados também a fazer. Seguir os passos do Mestre Jesus. Rezemos neste dia, juntamente com Maria, a serva por excelência, e peçamos a ela esta graça de, assim como esses discípulos que não tiveram dúvida diante do chamado de Deus, também nós possamos assim agir e não termos dúvidas, mas imediatamente deixar nossos afazeres e nos colocar a serviço de Deus. Infelizmente, muitos batizados na Igreja Católica têm talentos especiais, mas têm dificuldade de colocar esses talentos a serviço de Deus e da Igreja. Será se você não tem um desses talentos e está escondendo, em vez de colocar a serviço de Deus imediatamente, como fizera estes discípulos? Que o Senhor nos desperte cada dia e nos faça verdadeiros servidores dele. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.